Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira live da ACREF de 2023. Eu sou a Cíntia Falcão, consultora jurídica da ACREF, a Associação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, e essa live é realizada em parceria com a Vetera Tecnologia, empresa que atua como registradora de contratos de financiamento de veículos e que vamos conhecer um pouco agora através do seu vídeo institucional. Com mais de 20 anos de know-how e experiência, a Vetera é referência e possui forte atuação no mercado de crédito, envolvendo financiamento de veículos para bancos, financeiras, administradoras de consórcios e credores no geral. E agora, com o mundo mais smart e intuitivo, embarcamos nessa e movemos todas as nossas operações através do nosso software online, a VTR Smart. Através da VTR Smart, você se beneficia de uma plataforma inteligente e integrada, que possibilita a todos os envolvidos o registro das operações de crédito de forma rápida, segura e eficiente. Assim, todos têm a certeza de que a operação de crédito e a consequente constituição da garantia sobre o veículo se dará em tempo real e com a máxima eficiência. Nossos maiores diferenciais estão na confirmação dos dados da garantia de forma automática, possibilidade de acesso a consultas quanto ao histórico e status da garantia, e uma equipe preparada para te atender de maneira exclusiva. Temos uma preocupação clara e agimos com veemência perante as políticas de segurança e LGPD. A Vetera se responsabiliza com os dados dos clientes. Agimos de maneira legal e assertiva com as questões de compliance. Conheça mais sobre nós, nossa ferramenta, e junte-se à empresa que mais entende do seu negócio. Afinal, seu negócio é o nosso negócio. Bom, vamos lá. Esse é o nosso primeiro evento, né? E a gente já vai começar falando de um dos temas mais importantes da atualidade, que é a inovação e novas tecnologias na prevenção à fraude. A exploração das pessoas vulneráveis, né, principalmente agora pós-pandemia, segue em expansão e são reflexos da atuação das organizações criminosas que hoje tem no mercado, né? Apesar dos grandes investimentos que os bancos fazem no cumprimento das leis antifraude, segundo a Febraban, no último relatório publicado, o orçamento de tecnologia no combate a fraudes em 2022 foi de mais de 35 bilhões de reais, mas a gente ainda tem muito para avançar nessa área. E para falar um pouco sobre isso, hoje eu quero apresentar para vocês nossos convidados. Gilberto Albuquerque, que é o CEO da Cadmotec e conselheiro da SF3 Financeira. Gilberto, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. O Leonardo Grapeia, CEO da Quista Financeira e diretor da ACREF. Leonardo, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E o Renato Virches, CEO da Vetera e parceiro aqui na nossa live de hoje. Renato, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. E eu queria apresentar aqui para vocês também a Deione, a nossa intérprete de Libras, que torna aqui os conteúdos das nossas lives mais acessíveis para todos que estão nos assistindo. Deione, bem-vinda também. E eu acho que a gente pode começar aqui o bate-papo de hoje, né, com cada um se apresentando um pouco e falando para quem está nos assistindo como participa do ecossistema financeiro, em especial aí relacionado ao mercado de veículos, que é o que a gente vai focar um pouco mais na nossa live de hoje. Vamos conversar pelo Gilberto? Gilberto, por favor. Opa! Bom, mais uma vez aí, primeiro, obrigado pelo convite aí, Cíntia, Renato, né, por estar aqui hoje presente, né? Eu participei ano passado de uma live com vocês, né, sobre tokenização de ativos, né? Bom, meu papel hoje, eu tenho uma VC, né? Então eu fico fomentando o mercado de startups, né? Principalmente fintechs, né? E também tenho o papel de conselheiro na SF3, que é uma financeira tradicional, que mudou recentemente o nome para SF3, que é a antiga Santana Financeira, e fico observando e atendendo e vendo as startups, e também como investidor na Bossa Nova tenho acompanhado outras startups que têm trazendo soluções no mercado, né, de veículos, e espero hoje poder contribuir, né, com o que eu ouço nessas rodas por aqui.
Muito bom, Gilberto. Com certeza você tem muita informação aí das startups que estão ajudando o mercado financeiro. Leonardo, você quer se apresentar aí para a gente? Legal. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, eu, como a Cíntia já apresentou, além de diretor da CREF, eu sou CEO do Grupo Kista. O Grupo Kista atua nesse ecossistema como uma instituição financeira, né? A Kista CFI. E dentro do nosso grupo também nós temos o nosso maior marketplace de crédito do Brasil, que é o Bompa Crédito, né? Então, a gente está ali direto em contato com o cliente, né, para poder suprir aí as necessidades de crédito no momento que ele precisa. E, novamente, aí uma ótima tarde para todos. Para quem assistiu o vídeo em outros horários, né, bom dia aí, uma boa noite. Obrigada, Leonardo. Renato, agora você, parceiro na realização dessa conversa de hoje. Legal. Bom, gente, obrigado pela participação de todos. Aqui é o Gilberto, o Leonardo. Mais uma vez, um prazer aqui estar com a CREF, podendo discutir um pouquinho, né, contribuir um pouquinho aí com todos a respeito desse ecossistema, né, principalmente focado em financiamento de veículos. Bom, poucas palavras, eu sou CEO da Vetera, também da Correct Data, são duas empresas, né, dedicadas a mitigar risco com dados, informações, inteligência dentro da cadeia automotiva, né, e com uma expertise maior voltada para bancos financeiros, consórcios, né. Então, eu espero a gente poder, enfim, não vamos esgotar, com certeza, o assunto, mas contribuir aqui com tópicos que sejam relevantes para todos, tá? Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, Renato. Bom, eu vou pedir aqui, antes de começar o nosso bate-papo, vou pedir para quem está nos assistindo e quiser tirar dúvidas, que encaminhem as suas perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai encaminhando aqui para a nossa conversa ser mais dinâmica. Mas vamos começar aqui, eu acho que pelo mais óbvio, né? Vou direcionar essa pergunta aqui para o Renato e depois pedir para que quem quiser contribuir, que fique à vontade. Mas, Renato, vamos falar um pouquinho sobre quais as principais fraudes que hoje têm acontecido no mercado, né? E quais as recomendações para prevenção dessas fraudes. Eu queria que vocês dessem um pouquinho de uma visão, tanto pelo mercado financeiro quanto pelo consumidor. Perfeito. Bom, eu acho que é assim, né, Cintia? Eu acho que um bom ponto de partida, né, quando a gente fala em fraude, a gente está falando de um guarda-chuva, obviamente, muito amplo, né, de problemas que a gente percebe no dia a dia, né. Aqui a gente vai, obviamente, focar um pouco mais na nossa realidade, que está mais focada no financiamento do veículo, né, e aí a gente, principalmente quando vai falar do veículo seminovo, como todos sabem, você está, enfim, sujeito a toda uma sorte aí de problemas, né? E grandes problemas, inclusive. Eu diria que a gente tem notado um traço de fraude maior, por exemplo, em veículos, por exemplo, novos, né? Essa é uma característica que não existia antes, né? Então, a gente que atua já há quase 20 anos no mercado, a gente não costumava ter problemas, por exemplo, no veículo zero. Isso é uma coisa nova para nós, né? E aí, por exemplo, tornando um pouquinho mais tangível isso, por exemplo, notas fiscais, né? Então, hoje a gente tem fraude, por exemplo, em nota fiscal, né? Então, muitas vezes aquele veículo, por exemplo, ele não tem o documento ainda emitido, né? Porque ele é um veículo 0 quilômetro. Então, ele nasceu lá no Senatran, né? Como diz a maternidade lá do veículo. Então, ele ganha o Renavan, ganha o chassi, ele não está emplacado, porque ele não está licenciado, né? E aí, muitas vezes, a nota fiscal é um instrumento que comprova, né, o nascimento, a venda daquele veículo, e muitas vezes a instituição financeira, aliás, eu estou pegando um case real aqui, né, um caso, por exemplo, de uma administradora de consórcio, que acabou, por exemplo, tendo fraudes com a nota fiscal, ou seja, o sujeito vai lá, altera os dados cadastrais da nota, troca o logo, coloca dados falsos, né, do veículo, e obviamente você tomando aquele documento como um documento legal e final, acaba aceitando, né, aquele carro e realizando muitas vezes o pagamento, né? Então, a gente aqui pela Vetera e pela Correct Data, né, que são as empresas dedicadas a mitigar esse risco, por exemplo, a gente vai cercar com uma série de dados, né? Primeiro confirmando os dados daquela garantia do veículo, chassi, placa, ano, fabricação, modelo, com algoritmos de inteligência que vai de fato identificar lá as 17 posições alfanuméricas para extrair, né, do DNA do carro
exatamente a característica e confrontar com aquilo que está no papel, né? Então, esse é o primeiro elemento. E outros elementos, CNPJ, para quem o veículo foi faturado, que é uma coisa que a gente também checa, né? Dentro dessa, digamos, dessa análise de Big Data, né? Com uma série de dados, né? Que tem que ser cruzados para que mitigue esse risco. Então, voltando ao ponto, assim, né? Eu diria que você tem fraudes tradicionais, que envolvem as garantias de veículos, que você precisa estar com uma série de instrumentos, né, de algoritmos acompanhando isso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Não é porque o veículo está no órgão público, na autarquia, que necessariamente ele está correto, isso não é verdade. Mesmo ele estando registrado, por exemplo, no Detran, eventualmente ele pode ter problemas de fraude. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E esses novos elementos de fraude que vêm aparecendo. Percebe? A trilha se aperfeiçoando, né, cada vez mais nesse tipo de fraude, né? Enfim, eu vou deixar também aqui o Leonardo e o Gilberto comentar um pouquinho. A gente vai aprofundando aí com o passar da live. Muito bom. Leonardo, Gilberto, algum complemento? Não, acho que o Sandro comentou muito bem já aí a modalidade voltada mais para veículos, né? O que a gente tem sofrido muito aqui quando a gente fala do advento do crédito pessoal, o crédito com garantia, é de fato a fraude em engenharia social, né? Que eu acho que a gente vai poder explorar um pouquinho mais a fundo, inclusive apresentando um case real aqui sobre isso e que de fato tem se tornando cada vez mais presente no país, né? Até pelo advento aí da digitalização do mercado, né? De novos entrantes aqui dentro do mercado, sejam bancos digitais, fintechs, né? Costumo dizer, Cíntia, que né, ainda mais no Brasil, isso é uma corrida de gato e rato, né? Então, tem que usar a informação de fato para gerar valor. Mas eu acho que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Engenharia social é uma... Desculpa, Gilberto. Engenharia social é um tipo de leva para uma fraude difícil de você mitigar ou prevenir com tecnologias ou qualquer outra forma, mas acho que depois a gente fala um pouquinho mais, porque você vai trazer um case interessante. Gilberto, desculpa. Não, assim, acho que das fraudes também são dois exemplos bem simples, né? Mas comuns, né, na vida ainda das financeiras, né? Financeiras e fintechs, né? As cadastrais, né? Essa questão de documentos falsificados, né? Que até hoje acontece, que é grave, porque em Goiás mesmo, né? Tem uma jurisprudência que o banco foi responsabilizado por ter aceito esse financiamento indevido, né? Tendo que prestar esse cliente. E hoje tem tecnologias simples e acessíveis, né? De reconhecimento de imagens, uso de selfie com documento, uso de aplicativo. Então, assim, acho que essa questão de cadastro de documentos é uma questão hoje de alinhar, porque tem muita ferramenta pronta, mas ainda ela continua presente. E outra fraude que tem sido muito questionada, de difícil hoje solução, apesar dos investimentos, que é a questão do boleto falsificado, né? Você recebendo uma cobrança, um boleto falsificado, em que aí já é uma visão Gilberto, e vendo que eu estou vendo de soluções de startups vindo, né, no mercado, que é uma falta também do investimento de algumas fintechs financeiras mais na questão do uso do seu próprio aplicativo, né? Para poder, num trabalho alinhado entre cultura do cliente de aviso, de usar, né, sempre o aplicativo da instituição, e para isso usar ferramentas de engajamento e ferramentas que realmente podem garantir essa identidade, né, hoje do usuário, e vão dar mais conforto para ele não cair nesse tipo de fraude. Porque assim, por mais que tenha aviso, cultura, você tem que fazer um trabalho também de aculturamento e de engajamento. E para isso também existem hoje soluções no mercado de tecnologia para você poder ter um aplicativo, mesmo em financeira, engajar ele como usuário. Não só porque ele gerou uma operação de crédito, né? Mas na vida histórica, né, dele, no uso dele. E para isso você tem que mudança de cultura, né? Você tem que falar, gente, eu não vou jogar mais no gramado de grama natural, eu estou jogando em grama sintética. Então tem que ter uma mudança de cultura, né? Legal, Gilberto. É importante que você falou, né? A questão de validação de identidade, de dados cadastrais.
Hoje tem diversas tecnologias que fazem isso, né? Eu queria que, se você tivesse informação, quais seriam as principais tecnologias usadas e se tem perspectiva de inovação nesse setor. Porque quando a gente fala de validação de identidade, né? Então, hoje a gente tem a biometria, mas a gente já tem a inteligência artificial que pode fraudar a biometria, porque já faz com que você sorria, pisque o olho, e todas aquelas seguranças que a biometria há pouco tempo atrás garantiam, que hoje não são mais garantidas. Tem perspectiva de inovação nesse setor? Então, um dos pontos que eu defendo é realmente você, instituição financeira, investir mais no seu aplicativo, porque a partir do momento que você faz o cliente baixar o aplicativo, hoje você consegue, por triangulação de três informações importantes, conexão, relacionamento e demográficos, categorizando esses dados, você consegue receber dados do que a pessoa está usando realmente, ou o celular físico dele, ele não está sendo um celular artificial, né, uma conexão artificial, você consegue analisar o tipo de aplicativos que ele tem instalado no celular dele, né? E tudo isso respeitando a LGPD, porque realmente, você falou hoje por inteligência, hoje não, mas está chegando um momento, isso eu ouvi muito ano passado na SoftBuy, aquela questão de você poderia estar aparecendo aqui uma outra pessoa falando que é o Gilberto, e no seu Gilberto está aparecendo minha imagem, sair a mesma voz que a minha, né? Que você falou, o risco de você ter fraudes, né, de inteligência artificial nesse nível, que vão ficar cada vez mais baratas, né, para poder se tornarem acessíveis, né? Ou seja, pegando o conteúdo que a gente tem na internet, cresce robôs. Então, isso nos leva cada vez mais a criar essa interação, na minha visão, de você investir mais no aplicativo seu de instituição para poder rastrear dados de conexão, relacionamento e demográfico que vão te garantir mais confiabilidade que a pessoa é a pessoa. Legal, obrigada, Gilberto. Leonardo, tem uma pergunta aqui que veio do nosso chat. Se possível, poderiam abordar meios que vocês entendem como mínimos para a criação de controles internos para monitorar e acompanhar, a fim de mitigar a ocorrência dessas fraudes? E daí eu queria aproveitar essa pergunta que veio pelo chat para fazer um link com o case que você vai apresentar, para você poder falar um pouquinho sobre como você mitiga isso por meio de controles internos, né, e políticas internas, mas sem impactar a experiência do cliente lá na ponta, não ficando um processo burocrático para mitigar essa fraude. Excelente, Cíntia. E a pessoa que fez aqui no chat a pergunta, primeiro, acho que a gente precisa dar um passo antes, né, para como a gente conseguir controlar. Por quê? Porque a gente tem efetivamente hoje uma enxurrada de dados disponíveis em diversas fontes, né? E é muito comum as companhias terem dentro das suas áreas, né, ciclos de dados. O que é importante, né, antes mesmo de pensar no objeto da fraude, é a gente pensar na jornada de relacionamento com o cliente. Eu acho que o Gilberto até fez uma menção sobre isso, né? E você construir efetivamente um data lake único, centralizado, para que eu consiga efetivamente ter o ciclo de acesso e contato com o cliente e também controle, porque o comportamento, né, ele é algo que a gente consegue efetivamente criar um ciclo do cliente. Então, qualquer anomalia naquele ciclo pode nos aventar uma certa possibilidade de risco, né? Então, eu acho que a primeira coisa que as companhias deveriam fazer é colocar na sua agenda estratégica, constituir um data lake único, né, para que a gente consiga efetivamente entender e ter controle do cliente, não só de cadastro, mas de dados, de comportamento, de localização, para que a gente consiga saber se alguém está tentando se passar por aquela pessoa, né? Até porque hoje nas empresas a gente tem diversos pontos de contatos, né? A gente tem as mídias sociais, nós temos os call centers, nós temos às vezes os pontos físicos. Então você tem muitos canais e por isso que é importante você ter
uma base unificada para você acompanhar esse comportamento, inclusive utilizando ferramentas de CRM, né? E agora, mais ainda, né, o Banco Central vem incentivando muito o Open Finance, né? Então, e isso ele é transformacional. Por quê? Porque o cliente, e aí eu acho que eu poderia já apresentar o case, né, para que a gente pudesse todos aqui tangibilizar o que eu estou falando, né? Então, o que o Open Finance consegue? Ele ajuda a gente a mitigar fraude sem que eu crie fricção na experiência do cliente. O que eu quero dizer? Sem que fique aquela sensação do cliente, putz, que chato ter que fazer isso, né? Então, o Banco Central já vem, de algum tempo, estimulando muito o Open Finance, que de fato, desde que o cliente permita, né, respeitando a LGPD, transpor os dados que ele tem, por exemplo, na sua conta primária, né, naquela conta que ele tem, de fato, como sua conta principal, para que as instituições possam ter acesso a esses dados, né, e consiga entregar para o cliente serviços melhores do que a própria instituição que ele tem conta, e serviços também customizados, né? Então, só para você ter uma ideia, né, eu comentei um pouquinho atrás que nós temos aqui no nosso grupo da Kista, a gente tem a Kista CFI e a Bompa Crédito, né? Então, a gente tinha, por exemplo, aqui na Bompa Crédito, um problema muito grande, que é um pouco do que o Sandro, o próprio Gilberto comentou. No momento de a gente vai fazer a oferta de crédito para o cliente, a gente precisa efetivamente pegar, né, alguns documentos, né, hoje, para a gente comprovar se o cliente é o cliente, se a renda que ele está apresentando é aquela renda mesmo. E, obviamente, neste processo, além de ele ser moroso, né, ele está suscetível a fraudes, né? Porque quem nunca, né, que mãe ou pai ou esposa não recebeu aquele WhatsApp, né? Olha, salva meu número novo aqui e tal, com uma foto sua que possivelmente o fraudador pegou em alguns dos meios da internet para tentar se passar por você. E aí o Open Finance, ele ajuda muito isso, só para vocês terem uma ideia, né? Em muitos momentos a gente não conseguia aprovar o crédito para o cliente, porque a gente não conseguia comprovar a renda dele, a gente não conseguia certificar que ele era ele mesmo, não só por uma questão de fraude, também uma questão de eu preciso ter o cadastro, eu como regulado do Banco Central, preciso ter o cadastro do cliente, né? Então a gente implantou aqui na Bompa Crédito, né, uma tela exatamente dentro da identidade visual da nossa companhia, aonde o cliente permitia a gente acessar aquelas informações que ele tem na sua conta principal. E qual que é a grande força desse processo? Primeiro, elimino qualquer necessidade de documento do cliente. Segundo, eu consigo checar os dados dele, não só de georreferência, então, imagina que ele está fazendo um acesso, seja via celular ou via desktop, em São Paulo, né, e o endereço dele é de São Paulo, mas ele está, por acaso, acessando de Manaus. Opa, vai me acender já um farol amarelo. Não é comum. Ele até pode estar viajando, mas não é comum uma pessoa que mora em São Paulo, tem conta em São Paulo, pegar um empréstimo acessando de Manaus, por exemplo. A gente consegue ter clareza dos dados bancários do cliente, do quanto ele tem de renda, e isso faz com que eu não peça documento nenhum e consiga fazer todo um onboard de checagem para mitigar fraude, né? Então, aqui, só para que vocês possam ver a tela, só para vocês terem ideia o quanto tem tido adesão a esse processo, 70% dos clientes que, por acaso, a gente negou o crédito em função de eu não conseguir comprovar endereço, renda, nem se ele era ele mesmo, aceitaram a ter a sua conta vinculada ao Open Finance, e desses 70%, 82% tiveram o seu contrato pago, que é um número espetacular. Mas isso só é possível
quando a gente consegue absorver esses dados e transpor esses dados em conhecimento, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que dados hoje, informação, é o petróleo do presente e do futuro. Mas para isso você precisa trabalhar ele. Então, vou trazer um exemplo aqui para que vocês possam ver. Então, imagina, isso daqui é um caso real de um cliente que estava, de fato, com dificuldade de comprovação das informações dele, e a gente conseguiu, através da nossa plataforma, buscar essas informações na conta principal dele, e isso fez com que ele tivesse não só o endereço validado, telefone, e-mail, histórico financeiro, consumo. Então, imagina que ele conseguiu pegar um empréstimo, onde a gente conseguiu fazer uma certificação robusta, sem que ele precisasse apresentar qualquer tipo de documento e não ter nenhuma fricção, né? Então, esse é um exemplo real, né, que aconteceu aqui dentro da nossa companhia, no qual a gente utiliza hoje, que eu espero ter ajudado a elucidar um pouquinho essa dúvida, tanto da pessoa que está nos assistindo, quanto da sua pergunta, Cíntia. Muito bom, Leonardo. Eu acho que você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, que eu acho que vale a pena a gente falar, discutir um pouquinho aqui. Primeiro, sobre os pontos de contato com o cliente, né, que hoje são diversos. E considerando isso, eu acho que a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de fraude, de score, né, porque todas essas análises aí estão dentro do score de crédito. Então, eu queria começar aqui com o Renato, essa pergunta, e depois todos ficam aí à vontade para falar um pouco sobre isso também. Mas, Renato, como você vê hoje, né, essa questão dos scores de crédito que são utilizados para o onboarding, que são muito mais completos, muito mais eficientes do que os usados há poucos anos atrás, né? Quais informações foram agregadas nesses scores ou que devem ser agregadas, caso não estejam ainda, para poder identificar esses potenciais fraudes? Boa, perfeito. O que a gente... Boa pergunta, Cíntia. O que a gente percebe é assim, né, Cíntia? Os birôs, né, de crédito, eles tradicionalmente eles vinham com modelos um pouco mais engessados, né? Isso vem já de muito tempo. Então, basicamente, você olhava para o retrovisor, né, para tomar essa decisão do cliente. Então, você ia olhar se ele teve protestos, ações, PFIM, REFIM, cheque sem fundo, quer dizer, aquele limiar, né, aquele conjunto de dados restritivos que eles continuam sendo valendo, talvez sejam até a base ainda da análise básica que você faz do cliente, né? Então você vai ver os últimos 5 anos, cheque, protesto, ação, PFIM, score, enfim. Mas é um conjunto de informações que elas já vão ficando defasadas, né? E por diversas razões, né? A economia é outra, o mundo mudou, então alguns dados, né? Então, dados que a gente sempre tem na mídia, segundo, por exemplo, a Associação Comercial, você tem 60%, 70% das famílias com algum nível de endividamento, né? Por exemplo, então hoje é normal que você tenha um cliente que vai tomar crédito, que 2/3 talvez desse cliente tenha alguma restrição no seu nome, né? Aliado a isso, ao fato que hoje as pessoas também não trabalham só de CLT, né? As pessoas são PJ, isso é uma realidade, né, da economia, se está certo, se o caminho é certo ou não é, enfim, o novo governo discutindo algumas regras em relação a isso, enfim, mas o fato é, isso é uma realidade, as pessoas ganham dinheiro em plataformas novas de tecnologia. Então, o que isso quer dizer? Que tem muita gente fora, né? Então, bem aí na linha do que o Leonardo colocou e também do que o Gilberto citou antes, quer dizer, a questão do Open Finance, ele ajuda muito, né, no compartilhamento dos dados, e você olhar para nós, e o que a gente faz aqui também como Vetera e com Act Data é contribuir com o que a gente chama de dados alternativos, né? O que seriam dados alternativos? São justamente aquele conjunto de dados que fogem um pouco dessa receita de bolo tradicional. Então, se eu olhar no retrovisor, obviamente eu vou ter lá um score de 300, e aí isso vai me levar ao motor de crédito que eu tome uma decisão de negar o crédito, por exemplo, àquele sujeito. Mas, no momento que eu tenho acesso, por exemplo, esse exemplo que o Leonardo coloca, a conta corrente do sujeito, e que talvez a renda presumida lá daquele score, daquele modelo tradicional, me trazia um valor equivocado, eu tendo acesso, por exemplo, a esses valores, eu sei a capacidade de pagamento que ele tem, eu tenho uma outra realidade, né? E aí, puxando um pouquinho de novo para veículos, né, a gente pode trazer outro, um data lake ali, com informações muito mais
digamos, precisas, né, e complementares que hoje não estão no birô. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. O sujeito vai financiar um carro, se eu tiver o histórico, por exemplo, que ele já financiou uma moto, que ele tem outros 2 veículos, né, eu conheço já o histórico dele específico da propriedade veicular, que normalmente é o segundo maior bem do brasileiro, depois do imóvel é o veículo, né? Então isso já te dá uma dimensão completamente diferente, quer dizer, ele teve um cheque sem fundo há 3 anos atrás, sim, mas ele tem outros 2 veículos, ou ele tem uma moto no nome dele, como é que foi o comportamento de pagamento? Ele tomou numa outra instituição, foi uma alienação fiduciária, ele pagou, quer dizer, algumas informações específicas, né, em relação a isso. Então, a gente aposta muito no que a gente chama de dados cruzados, né, na complementariedade com dados que a gente chama de alternativos, que muitas vezes eles vão ser extraídos de mídias sociais, de redes sociais, porque, de novo, é um comportamento do consumidor que o modelo tradicional de crédito não pegava, é um novo consumidor. Você imagina um menino aí que está na faixa dos 20 a 30 anos, né, Cíntia, por exemplo, que a gente dá exemplos, e que ganham valores muito maiores, né? A gente que é um pouquinho mais velho, né? Comparado aí com quando a gente começou lá a carreira, e às vezes eles não são vistos, né? Porque ele tem uma profissão que não é CLT, ele não trabalha numa função tradicional, né? Muitas vezes ele está ligado à tecnologia, alguma unidade, então ele não é visto, né? É uma série de informações que não enxergam. Então, a necessidade de você se utilizar desses dados complementares, né? Mais antenados com o dia a dia da economia, e isso sim contribuindo, Cíntia, para o seu ponto no início, para ter uma escoragem mais justa, mais assertiva, né, em relação ao cliente. Agora, você precisa abandonar um pouco desses critérios mais tradicionais, né? Se a cada 10 fichas eu nego 7, né, porque ele não atingiu um escopo, eu preciso avançar nessa análise, eu preciso buscar novos dados, novas informações, e de novo, o Leonardo te colocou muito bem, eu preciso também ter uma inteligência para ter menos fricção nesse processo, claro, né, para interpretar esses dados e fazer com que eu tome algumas decisões mais rápidas. Infelizmente, quando a gente fala de fraude, às vezes esse é o desafio, né? Você quer ter uma jornada do cliente mais otimizada, mas ao mesmo tempo você tem que fazer algumas checagens prévias, e aí você tem que se valer de novos dados, né, de outras informações que cruzadas, né, vão te dar uma melhor dimensão, né, dessa tomada de decisão que você vai ter em relação a esse cliente, né? Muito bom, muito claro, Renato, o que você falou. Leonardo, Gilberto, vocês querem fazer algum complemento? Se não, tem um outro ponto aqui que eu pesquei da fala do Leonardo que eu queria perguntar. Fica à vontade. Eu acho que o Gilberto está falando, mas está no mudo. Está no mudo, Gilberto. Desculpa. Eu queria fazer um complemento também na fala do Renato. Assim, acho que ele abordou muito bem os dados cruzados, que leva realmente para as instituições, quando não contratarem o desenvolvimento das suas máquinas, das suas machine learnings, né? E não tem jeito, né? É curadoria. Para isso tem que trazer o cientista de dados que vai ajudar a entender isso. E é um desafio, né? Que não é todas as instituições que estão abertas a esse investimento, porque é um investimento. Você cruzar e criar novas formas. O que o Renato falou, você tem uma engenharia social nova, gente nova entrando no mercado, e mesmo gente mais velha que mudou os hábitos, né? Porque mudou, porque ele tinha uma profissão X e hoje tem que atuar de outra forma, né? E, de novo, eu vou voltar para a questão do gadget, né? Da questão do mobile, né? Tem ferramentas utilizadas fora já, principalmente na Ásia, em que, de novo, você acultura o uso do celular, né, para poder categorizar dados para, né, justamente o crédito, que são dados de conexão, que a gente já citado, relacionamento demográfico e de dispositivo. Por exemplo, já tem estatística que prova que o cara que está procurando um crédito e a bateria dele está muito baixa no celular, ele tem uma tendência a não ser um bom pagador. Então existe esse tipo de estudo. Você tem um jovem entrante no mercado de 20 e poucos anos que tem um celular top de linha, que tem um histórico de uso de celulares bons, né, que você pode analisar, né, isso. Então, parar de olhar um pouco tanto o histórico passado, olhar essa fotografia atual que o celular dá da pessoa, né? Esse aparelho, ele realmente
ele entrega à pessoa uma série de informações. Só que para isso existe hoje uma certa resistência, né? Eu tenho acompanhado uma startup que aí se vê a resistência, porque a pessoa fala, não, eu trabalho com o meu modelo de score tradicional. E aí eu caio nisso. De 10 fichas, eu nego 7, nego 8 fichas. E como é que fica? Né? A máquina precisa de... Temos que testar novas tecnologias, né? E fazer teste. Ó. Se eu pegar uma amostragem e ela não der certo, beleza. Então, para mim, eu não vou usar esse tipo de comportamento. Parto para o próximo, né? Mas, sem testar, né, eu não vou conseguir esse engajamento. Sim, faz todo sentido, Gilberto. Eu acho que quando a gente tem, né, a utilização de mobile para formalização de crédito, um número que vem crescendo, né, anualmente aí, de forma exponencial, a gente consegue mitigar com mais facilidade, mas a gente também tem que levar em consideração que tem aí uma gama enorme ainda de consumidores financeiros que não utilizam o celular para obtenção de crédito, né? Então, aí a gente precisa de outras tecnologias para poder tentar mitigar. Mas mesmo no caso do mobile, o que eu queria perguntar para você, porque o Leonardo falou ali no caso dele sobre a questão de fazer triangulação, né, de localização. Você falou um pouquinho também, né, sobre questão de geolocalização. Você acha que biometria e geolocalização, assim, por si só, são eficientes para a prevenção de fraudes? Ou tem nuances e uso de tecnologias complementares ou informações complementares para poder mitigar fraudes nesses casos? Tá no mudo. Gilberto, você está no mudo de novo. Eu acabo fechando o mudo que eu fico com receio de deixar som. Mas você não precisa fechar seu microfone, porque o pessoal aqui que está cuidando da live, eles já tomam esse cuidado. Oh, que bom. Obrigado. Então, a questão da biometria, a gente cai naquele risco que a gente já falou, que as tecnologias estão cada vez mais barateando e simplificando, e vai acontecer em breve, de você com facilidade poder entrar num chat como hoje aqui, e tá falando uma pessoa, vai estar o meu rosto, a minha voz e não sou eu. Então, existe realmente um risco, e isso é em breve, vai ficar cada vez mais acessível tipo de fraude. A geolocalização, eu entendo que hoje ela tem algumas vantagens, você trabalhando com a questão do celular. Eu entendo, de novo, né, o seu ponto que você coloca, não, ainda temos muitos usuários usando sites para poder fazer financiamento. Podemos ter muito, mas é uma tendência cada vez mais do uso de aplicativos, e você vai fazer o filtro. Está vindo por celular, mobile, já melhorou a minha escoragem, né? Porque eu sei que aqui eu consigo coletar mais dados que podem te defender de devices artificiais, análises de aplicativos que tem no equipamento, né? Isso tudo vai trazer mais um ferramental, né, dentro dessas categorias de dados, né? E eu vejo como um caminho natural, porque por mais que fala, não, o celular ainda não é acessível, gente, passamos por uma pandemia, home office era inacessível, fazer as coisas digitalmente inacessível. E as pessoas, ou seja, a pessoa da terceira idade cada vez mais na rua, também usando, ou seja, são todo mundo. Você anda no transporte coletivo, né? Se você for no metrô, é até difícil, porque está todo mundo com a cara enfiada no celular, né? As pessoas não interagem mais, né? Você vai no restaurante, as pessoas estão, o uso, ele tá claro, tanto aqui está virando um problema, né? Você tem hoje gente já fazendo trabalho para tirar as pessoas do celular, né? Porque elas estão ficando com vício cada vez enorme, problemas até de coluna, né? Por conta de uso do celular. Então, eu acho que isso é irreversível. E você vai usar como ponto de escoragem. Não está no celular, então beleza. Então, vou cair no score tradicional e não vou provar. E das novas tecnologias vindo, a questão do machine learning, né, de você investir em inteligência artificial, é isso. Você é a curadoria de estar fazendo esse cruzamento de dados relacionais, né? É verdade, eu concordo. O uso de mobile realmente está crescendo. Muito embora a gente tenha aí umas resistências, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas acho que é um dado importante a gente dividir aqui.
que a gente já tem praticamente aí 10 estados no país com projetos de lei, tem um projeto de lei federal, e a gente já tem uma lei em vigor na Paraíba, em que proíbe a formalização por meios digitais de contratos de crédito com idosos. E aqui, quando a lei ela define idoso como maior de 60 anos de idade, né? E a gente aqui na vida real, quando a gente para ver uma pessoa de 60 anos, é uma pessoa super jovem, que usa a tecnologia de uma forma, né, muito ampla e com muita tranquilidade, mas a gente tem aí esse movimento legislativo para dar alguns passos para trás ali, voltar na formalização física, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente, como você disse, Gilberto, a tecnologia é aí o grande aliado para a gente prevenir fraude. Mas acho que é uma informação importante essa. Tem uma pergunta aqui no chat, Leonardo, que eu acho que é mais direcionada aqui para você. A pergunta é, né? O contato telefônico ainda é muito utilizado. Quais são as recomendações nesse caso? E daí eu acho que aqui vale falar um pouquinho da engenharia social também, né? Porque está aí um lugar em que a engenharia social é assim usada de uma forma assustadora, que são nas ligações telefônicas, né? Ou mesmo quando a gente fala de tecnologia, vocês devem ter visto aí recentemente que o chat GPT já está sendo utilizado para golpes de Pix, né, em larga escala, aí já tem diversos casos, porque ele aprende e ele começa a dar, né, respostas super convincentes para a pessoa que está ali, e os golpes estão cada vez mais facilitados com essa engenharia social. Fala um pouquinho da sua experiência aí com crédito por telefone, que eu sei que você tem. Bom, acho que primeiro eu sempre falo, né, o fraudador sempre está um passo à frente, né, então a gente precisa de sempre estar trabalhando para buscar mitigar e corrigir as rotas, né. Sobre o celular, eu acho que, sem sombra de dúvida, ele é hoje um instrumento importantíssimo, não só para fraude, mas também para, inclusive, oferir renda, né? Então, se eu consigo ver que no app do meu cliente ele tem, por exemplo, um app do Itaú Personalité, eu sei que ele tem uma renda média superior a R$ 10.000. Então, você consegue trabalhar, inclusive, o que ele acessa, horário, enfim, que isso ajuda, inclusive, na definição de score. Mas respondendo de forma pragmática a pergunta no nosso chat, né, o celular, sem sombra de dúvida, ele é muito importante, e ele sofre muito também a questão da fraude através da engenharia social. Não só a fraude na concessão, mas também a fraude na emissão de boleto para o pagamento. Então, infelizmente, né, através da Darknet, através de formas, mídias sociais, hoje a gente, né, através das novas tecnologias, como tudo na vida, tem o ônus e bônus, né? A gente tem uma vida muito mais exposta, né? E aí, muitas vezes, o fraudador entra em contato com algum cliente, isso aconteceu, inclusive, com a nossa instituição, mas isso acontece, você bem mesmo comentou, Cíntia, com diversas, hoje isso é muito comum, as fraudes de boletos, né? Acessando o cliente falando que, por exemplo, se ele pagar aquela parcela no dia de hoje, ele vai conseguir um desconto de 50% através de uma campanha promocional. E, infelizmente, muitos clientes acabam efetivamente pagando aquele boleto, só que é um boleto fraudado. Então, de novo, com o objetivo aqui de ajudar a todos que estão aqui nos assistindo, que são mais de bastante pessoas que estão agora ao vivo, eu queria mostrar uma tela de um caso real, onde a gente fez uma investigação. Então, só para vocês terem ideia, todo esse caminho ele surgiu em função de um número de celular. E aí a pessoa ela foi criando efetivamente ramificações. Aqui nesse caso foi um cliente que entrou em contato conosco e falou que uma pessoa abordou, falando em nome da nossa companhia, falando que se ele pagasse aquele boleto, ele teria X% de desconto. A pessoa desconfiou,
entrou em contato dentro dos nossos canais oficiais, e aí eu faço aqui um pedido, né, um apelo, né, sempre desconfie e procure os canais oficiais das empresas, né? Então, tanto o WhatsApp, quanto o telefone, quanto e-mail, sempre procure os canais oficiais. E aí, através disso, a gente começou a mapear, porque a gente percebeu que alguns clientes estavam reclamando, inclusive, de ter pago o boleto, mas efetivamente a gente não ter recebido, e no final, olha só a ramificação que a gente teve através de uma ligação. De novo, muito isso voltado ao celular, muito isso voltado também à fraude de engenharia social. Então, quando eu brinquei um pouco que isso é uma brincadeira de gato e rato, é porque, de fato, a gente está lidando com, infelizmente, com quadrilhas, né? Não é uma, são diversas quadrilhas, né? E a gente precisa estar efetivamente fechando essas pontas, né? Para evitar que nosso cliente seja lesado, né? Não só no pagamento do boleto, mas também na venda, né? Pessoas passando pelo aquele cliente, né? E a audácia chega tanto que, inclusive, esses fraudadores abrem empresas em bancos digitais, e aí vai um reforço que o próprio Gilberto comentou, né? Que hoje tem uma certa facilidade de abertura com o meio digital. Então, né, a digitalização, obviamente, ela transformou a nossa indústria, está transformando, mas também tem o ônus disso. A pessoa ela abre uma empresa com nome parecido da instituição financeira, porque quando a pessoa vai pagar o boleto, aparece lá o nome parecido e a pessoa acaba pagando. Tal como também existem esses nomes parecidos para quando faz a oferta do empréstimo pedindo depósito antecipado. Nenhuma instituição pede depósito antecipado para fazer uma oferta de crédito. Então, a gente precisa efetivamente estar sempre olhando. E esse ponto que você falou, Cíntia, que inclusive hoje existem software que faz todo aquele movimento que quando você está fazendo o Face ID, né, para cima, para o lado, que ele simula efetivamente né, a sua estrutura do rosto. Então, a gente precisa estar, de fato, avançando, e por isso que eu menciono a importância de você ter um data lake mais holístico, né? Porque é só assim que você vai conseguir efetivamente mitigar risco e aumentar a competitividade também por você estar trabalhando os dados, né? Muito bom, Léo. Eu já tinha visto esse seu slide e realmente eu acho chocante a teia que se forma a partir de uma fraude só, né? É algo realmente assustador e é um trabalho árduo que precisa ser feito. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Renato. Renato, o mercado tem sofrido com uma fraude relacionada a veículos que já existe há algum tempo, já foi objeto, inclusive, de reportagem no Fantástico, em outros meios de comunicação na TV, que são as fraudes no próprio bem dado em garantia, né, ali no veículo. E não no financiamento em si, mas no pós-financiamento, que são os conhecidos veículos NP, que são os veículos não pagos. Então, a pessoa vai lá, financia o veículo, deixa totalmente dentro, né, das regras ali de concessão de crédito, deixa de pagar, repassa esse veículo depois para uma pessoa que compra por um valor ínfimo, e que fica aí à mercê de uma busca e apreensão e perder esse dinheiro que foi pago ali pelo uso, né? Quase um aluguel desse veículo. O que eu queria falar com você, né? Perguntar para você que trabalha diretamente com a questão da garantia desse mercado, além dessas consultas de praxe que são feitas no Detran, no judiciário, para saber qual é o estado ali do veículo da garantia, o que mais pode ser analisado para evitar essas perdas? Perfeito, Cintia, bom ponto. A busca e apreensão é um ponto, né, que merece uma atenção, assim, um capítulo
à parte, né? A gente, inclusive, tem feito algumas parcerias com empresas, né, que têm trazido tecnologias novas, né? E a gente tem por exemplo, um produto que é o Localiza Auto, empresas, por exemplo, de câmeras, né, espalhadas, né? A gente tem um parceiro, por exemplo, a Car Big Data, uma grande parceira nossa, e outras empresas que trabalham também, que trabalham com uma série de câmeras, né, espalhadas das principais capitais, e isso expandido para o Brasil inteiro, né, em que a missão é, por exemplo, você captar em tempo real, né? Então, igual o radar ali do CT, quando você passa no rodízio, né, e ele vai capturar ali 24 horas ali, se aquela placa fora do padrão passar, as câmeras capturam, né, toda a frota nacional. Então você imagina o tamanho, né, da Big Data, que é isso, o tamanho dessa base gigantesca, para que a gente melhore essa questão, por exemplo, da localização, né? Então o sujeito tomou o financiamento, mas a gente sabe que ele está rodando com o carro em Campinas, por exemplo, ou em São José do Rio Preto, e aí a gente tem a data, a hora, minuto, segundo, a placa, a imagem, né, do veículo, para ajudar nesse processo, né? Mas voltando no teu ponto, assim, Cíntia, o fato né, óbvio que eu sou suspeito para falar, mas o mercado de veículos hoje, você tem uma série de problemas, e a verdade é que as bases que hoje estão nas autarquias públicas, elas não são suficientes de dar conta, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer um convencimento realmente com o cliente, que ele, às vezes, por uma questão de economia de custo, a gente entende, né? Enfim, de prioridade, olha, eu faço a consulta lá no Detran, eu faço a consulta no Senatran, e isso dá uma falsa ilusão de que ele estaria protegido, né? Então, isso eu diria para você que é uma pequena parte. Isso, no máximo, talvez contribua ali para 1/3, 40%, talvez para análise dessa garantia. Então, você tem uma série de informações do histórico dessa garantia, ou seja, que elas não estão ditas, né? Então, eu digo que é quase que míope. Eu vou dar um exemplo para você real. Por exemplo, segundo os dados da CNSEG, 2/3 da frota, por exemplo, não tem seguro. Apenas 1/3 da frota nacional, né? Então a gente está falando aí de pouco mais de 70 milhões de veículos que rodam. Aqui na Correct da tanto na Vetera, a gente atualiza os 111, 112 milhões de veículos, inclusive o que não roda, porque os veículos que estão inativos muitas vezes aparecem para utilização de dados documentais falsos, né? Justamente com aquilo que não está mais inativo. Então você tem, por exemplo, uma situação, vou dar um exemplo claro do que eu estou dizendo. Se 2/3 não tem seguro, esse veículo, muitas vezes, ele não fica no radar, tanto do banco, da financeira, da seguradora. Então, ele não teve, por exemplo, histórico de financiamento, ele não passou por uma base RNS das seguradoras, né? Então, é um veículo que, se não tiver restrições e débitos, por exemplo, nos Detrans, muitas vezes ele é aprovado como garantia, né? E aí que mora o perigo. Só que você pode ter uma série de problemas. Então, por exemplo, vou citar algumas delas. Suspeita de fraude. O que é a suspeita de fraude, por exemplo, para nós? Um veículo que tenha sido negado numa vistoria, por exemplo, cautelar, e depois ele foi aprovado. Isso é um comportamento típico de fraude. Se ele foi negado numa vistoria, ele não poderia ser aprovado novamente em tese, né? Então você tem muito essa situação. Infelizmente, em várias capitais e algumas regiões, o sujeito tem o carro reprovado, mas ele vai lá, acaba comprando, enfim, né, aprova uma nova vistoria para esse veículo. Isso é uma das coisas. Então, por exemplo, comercialização de veículos entre pessoas físicas. Tá? Você não sabe, aquele carro não passou por seguradora, não passou por banco, não tem histórico suficiente dele. Então, ele pode ter tido uma suspeita de fraude, porque ele foi negado, por exemplo, numa vistoria e depois ele foi aprovado. Ele pode ter sido aprovado com restrição, naquele laudo, por exemplo, cautelar. Que mais? Desmobilização de frota, foi de base de locadoras, enfim, aí você tem uma série de itens aqui técnicos que não vem ao caso, mas que são informações que estão escondidas, né? Escondidas. Eu vou dar um exemplo real, né? O Leonardo deu alguns exemplos práticos, confesso que eu não estou com a tela pronta, mas vou dar um exemplo para você real, tem vários, mas um que me lembra agora recentemente, por exemplo, de uma Porsche, a gente está falando de um veículo acima de R$500 mil, que se você vai no Detran, consulta esse veículo, vai constar lá como uma Porsche com a tabela FIP de 580, eu não me lembro exatamente o valor, R$580 mil lá, usada, né? Mas o que acontece? Quando a gente roda, por exemplo, uma solução nossa antifraude, que é o decodificador de chassis, em que a gente, por exemplo, vai lá, extrai o DNA do carro, né? O DNA, para não ficar muito técnico, a exemplo do nosso RG, o chassi do veículo possui toda
ao DNA do veículo, né? Então, cada caractere ali, letra, número, corresponde a uma informação, marca, modelo, versão. A gente consegue com muita precisão determinar qual é o modelo e a versão exata daquele carro, né? Então, esse é um exemplo de fraude que mesmo o veículo estando numa autarquia pública, que a princípio estaria ok, não está ok. Ele está com o chassi, por exemplo, de uma moto. Esse é um exemplo real de um banco, de um cliente nosso, por exemplo. Então você imagina, a gente está falando aqui de um crédito, de um financiamento acima de R$500 mil, né? E um produto de tecnologia que gastou centavos, muitas vezes, a depender do volume de transações que ele faz dentro da plataforma, né? Porque aí a gente está falando de APIs, né? Que automatizam esse processo, você livra ele de um risco acima estou pegando o exemplo da Porsche, mas tem muitos outros, né? Uma L200 Mitsubishi, recentemente em Guararema, que nós pegamos também com o chassi de uma Yamaha. Então, são fraudes que existem dentro da área de financiamento de veículos e, de novo, né, Cintia, muitas vezes escondidos, né? Então, você não pode hoje se valer simplesmente das bases básicas e públicas, né? Você tem que se valer, sim, de novas informações privadas do mercado, de novo, né, insistindo no que eu disse há pouco, no cruzamento de dados, né? Trabalhar com o máximo de dados possíveis que se cruzem, e obviamente de forma automatizada, com inteligência artificial, machine learning, na capacidade que você tem de aprendizado, né? De sempre pegar os mesmos casos e aprimorar essa decisão, né? Para mitigar o risco com essas fraudes, né? Mas elas realmente são muito numerosas, né? Eu diria que, como eu falei no início, né, da nossa conversa aqui, veículo zero é uma novidade, é uma coisa que a gente tem pego no mercado com uma certa regularidade, que não acontecia. Agora, o veículo seminovo, dado como garantia, seja no financiamento, na alienação, no arrendamento ou como garantia, né, de um CDC, de uma operação de crédito, está sujeito a toda sorte de problemas. Então, muitas vezes, problemas escondidos, né, que não são revelados e que aí você precisa realmente investir numa plataforma automatizada e que tenha o máximo de dados ali complementares. Porque eu acho que a minha contribuição aqui também é a seguinte, né? O fraudador, o que a gente percebe no dia a dia, isso é empírico, né? Estou dizendo para vocês, no dia a dia é o seguinte, ele frauda um dado, outro dado, mas ele não frauda tudo. É muito difícil você pegar uma fraude, muito difícil. Confesso que a gente já pegou aqui, mas é muito difícil em que ele tenha sido assertivo em todos os aspectos. É muito difícil. Então, em algum ponto, não vai bater. Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma solução randômica, que você faz algumas perguntas para ele básicas. Você já foi dono desse carro? Você já teve esse financiamento? Se ele errar, é porque não é ele. Ponto. Não existe outra opção. Se ele errar, é porque não é ele. Ele tem que responder aquilo com muita precisão, né? Com relação ao histórico dele, ali, por exemplo, veicular. Né? Só para dar um exemplo. Então, ele pode falsificar o RG, o CPF, mas o número, por exemplo, da CNH, não, o número do documento do CRLV, o número de segurança, sempre tem algum ponto, alguma pisca que ele vai deixar passar. Então, se você tiver o cuidado, né, de fazer o cruzamento de todos esses dados, alguma inconsistência você vai pegar. Né? Então, acho que essa é uma dica muito importante, né, que a gente não pode abrir mão do conjunto de dados que sejam interrelacionados, né, para essa tomada. Então, tecnologia é importante, mas a gente sabe que as quadrilhas avançam muito, né, também no lado ruim, né, nas fraudes com a tecnologia, mas com esse data lake, e aí a palavra aqui do Leonardo é muito feliz, né, esse data lake de dados trazendo para a inteligência artificial e machine learning e outras tecnologias, né, que você faz com que o aprendizado e a resposta da decisão seja mais automatizada, ela é fundamental. Legal, muito bom, Renato. Aproveitando a sua fala sobre utilização de dados de bases públicas e privadas, né, tem uma pergunta aqui no chat sobre as novas tecnologias estão tratando dados sensíveis, como fica a LGPD. Com certeza que tanto o mercado financeiro quanto as empresas gestoras dessas bases de dados, elas se utilizam, né, e estão compliant aí com a lei, porque para o mercado financeiro isso é fundamental, um mercado hiperregulado. Então, não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como o Banco Central, são órgãos que sempre
tratam esse assunto com muita seriedade. Então, todos esses dados, sejam dados sensíveis ou não, eles vão estar ali dentro do fundamento e da base legal para a sua utilização. E teve um comentário aqui também, só para antes da gente terminar, que o Paulo falou que o Brasil ainda é o único país que insiste em adotar boleto como meio de pagamento, que há diversos outros mecanismos mais seguros, como DDA, Link, débito no cartão, que reduzem as fraudes, né? Então, fica aí o comentário que o Paulo fez. E esse tema é tema para a gente ficar aqui 5 horas debatendo, né? Porque o mercado de veículos, o mercado de fraude é um mercado fértil, né? Em informação aqui para a gente poder conversar, mas a gente precisa aqui encerrar a nossa live. Então, para a gente encerrar, eu queria que cada um deixasse aqui a sua mensagem final, sua consideração final. Gilberto, vamos começar com você? Sim. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço aí, poder compartilhar ideias aí com o Renato, com o Grapé, é um prazer, né? E com a sua mediação, né, Cíntia, né? Sempre assertiva nas perguntas, né? Bom, eu tenho um canal também no YouTube, né, da Cadimotec, tenho aí o meu blog, né, trazendo conteúdo de startups, né? E, então, fica o convite para quem quiser seguir, né, a Cadimotec, né, assinar o blog, né, a newsletter para poder estar recebendo os artigos do blog. E quem quiser ver o canal lá também, que eu sempre estou trazendo realmente startups que estão trazendo inovação para esse mercado, inovação às vezes digitalização. Então, agradeço mais uma vez o convite e estar aqui com vocês. Até a próxima. E tem que botar NFT, né? Tem que transformar todo o carro em NFT, que vai melhorar muito mais isso aí, né? Muito bom. Bom, quem não conhece ainda, vale a pena conhecer o blog da Cadimotec, que realmente tem muito conteúdo bom lá. Gilberto, obrigada, viu? Leonardo? Bom, queria agradecer também aí o Renato, o próprio Gilberto, a você, doutora Cíntia, aí pela como sempre, aí, bela mediação. Para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fica aí o nosso site, que é o souquista.com.br, e do marketplace é bompacredito.com.br. Para mim é sempre um prazer estar debatendo e discutindo ideias e estar podendo contribuir. Grande abraço, até mais. Obrigada, Leonardo. Renato, por favor, suas considerações finais aqui na nossa live em parceria. Legal, obrigado. Bom, obrigado, Gilberto, mais uma vez por estarmos juntos. Leonardo, 2 feras aí, contribuíram bastante aqui para o tema. E obrigado, Cíntia, também pela condução. E a ideia é essa, né? A gente, como missão aqui da Vetera, do grupo todo, Correct Data, a gente fornecer, mitigar risco dentro da cadeia automotiva e está pensando sempre com novas informações, novas tecnologias, como é que a gente consegue contribuir para que esse processo seja, enfim, mais otimizado e com menos risco, né? Então, obrigado, Cíntia. Agradeço a todos aí também que ficaram com a gente até agora e até a próxima. Obrigada a você, Renato. Bom, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje, os debatedores, todos que nos acompanharam. Obrigado por todo o conteúdo aqui. A gente, com certeza, tem muito mais coisa para falar e no decorrer do ano a gente vai debater ainda esses pontos. Obrigado aos times da CREF, ao time da Vetera, que foram envolvidos na organização dessa live. Obrigada a todos que nos acompanharam. Sigam a nossa página no LinkedIn, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube para poderem acompanhar os próximos eventos. E até a próxima. Um abraço, tchau.